Hoje nós vamos fazer uma máscara de proteção contra o coronavírus com filtro e ajustador nasal. Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Wolff, eu sou do blog Investindo em Ideias. E hoje então eu estou trazendo aqui uma máscara que eu peguei o molde. No seguinte, vou colocar aqui pra vocês o canal da pessoa que eu assisti, que eu esqueci o nome dela, desculpa, mas eu acompanho seu canal há um tempo. E bom, eu fiz com algumas modificações, não ficou extremamente perfeito. Mas a máscara, né, é que eu fiz um monte. A que vocês vão ver no vídeo foi essa aqui, mas tem outras versões que são melhorzinhas, algumas pioradas, enfim. Máscara, apesar de ser bem fácil de fazer, ela exige um certo cuidado, uma certa paciência e um saber como fazer. Então, pra não ficar super longo, vou deixar o vídeo rolar. Ah, e antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, porque tem bastante conteúdo de moda por aqui. De material, então, nós vamos usar itens básicos como tesoura, régua, giz de tecido, alfinete, linha, tecido e também um enforca-gato que eu vou falar mais pra frente sobre ele. Ah, e não vamos esquecer do elástico. Eu não tô usando o elástico que tá todo mundo usando porque eu só tinha esse em casa. Bom, pra começar então, eu vou fazer um retângulo de 20 por 34 centímetros. Dessa maneira. E eu vou também já cortá-lo. Algo que é importante de falar na hora de cortar, sempre se atente para que lado que você tem que cortar para não desfiar o tecido, tá? Sempre respeita. Essa minha linha do lado que vocês vão estar vendo, ela foi feita exatamente para isso, para você saber de que lado que você pode cortar o tecido. Feito isso, eu vou dobrar dessa maneira que tá aí, e tá vendo esse ladinho que vai ficar aberto? Então, eu vou costurá-lo, mas eu não vou costurar ele inteiro. Eu vou fazer uma abertura bem no meio, onde eu tô mostrando pra vocês com o dedo, de 10 centímetros. Então, eu vou pegar a régua e eu vou medir de modo que dê 10 centímetros de cada lado. Pra isso que eu tô usando esse giz, porque ele não mancha e sai, você pode usar um sabonete também. E aí eu já vou passar na máquina, respeitando esse meio que vai ficar aberto. Ficou assim. E aí eu vou dobrar, eu vou colocar essa costura para mais ou menos 1/3 do tecido e vou abrir, ó, pra deixar ela bem certinha, sabe? Bem vincada. Eu passei com a própria mão porque o meu tecido ele já é mais durinho. Aí, feito isso, eu vou dobrar no meio. E a parte embaixo, que é a parte do queixo, eu vou fazer um corte como se fosse um triângulo. E aí eu vou fazer uma entradinha de 1 centímetro e vou entrar 3. Então, é 1 centímetro pro lado e você sobe 3. E aí você corta dessa maneira. E vai ficar assim. Aí vem uma parte. Você não vai costurar assim, normal. Você vai costurar dessa maneira que eu tô segurando. Pra ele ficar mais abertinho, tá vendo? Vai ficar essa ponta. Então ele vai ficar um biquinho parecendo uma pipa, um balão de São João. E aí eu vou passar na máquina. No meio, na hora que você for costurar, você para, você dá o retrocesso antes e depois, que nem eu tô fazendo, e você continua. E aí depois dá um piquezinho só pra ficar mais confortável, pra que feche melhor, pra que não fique desconfortável ao passar. Então, feito isso, eu já vou dar o piquezinho, que eu vou mostrar pra vocês. Tira sempre a rebarbinha, tá, gente? Eu sei que fica essas linhas, dá uma certa preguiça, mas então ela fica certinha. E ó, ficou dessa maneira, tá vendo? Ficou certinho. E fechadinho no meio. Aí depois que fez isso, é a hora de colocar esse elástico. Eu vou colocar dessa maneira, vai ficar as pontinhas dele pra fora e você entra com ele. Pode fazer com a mão mesmo.
Eu peguei um alfinete e coloquei nos dois lados para prender bem, para eu saber o que é que eu estou fazendo. Então eu resolvi prender dessa maneira, dos dois lados, tá bom? Eu tentei inclusive deixar os dois lados mais ou menos no mesmo tamanho. O tamanho do corte do meu elástico foi de 20 centímetros para cada lado, porque o meu rosto é bem pequenininho. Pro meu pai teve que ser em torno de 22 a 24 centímetros, então fiquem espertos com isso. Feito isso, eu vou passar na máquina de costura bem em cima e eu vou fechar essas laterais. E assim eu fui passando dos dois lados conforme na imagem. Passei direto na máquina, lembra sempre de fazer o retrocesso, principalmente em cima do elástico, porque nós não queremos que ele solte depois, tá bom? Na hora de virar. Após isso, é a hora então de virar o tecido certinho. Essa abertura de 10 centímetros, ela vai servir para virar o tecido. Então eu entro e eu puxo pelo próprio elástico, que ele já vai ficar certinho, vou virando. Mas puxa bem, gente, porque ele vai ter que ficar mesmo com uma pontinha, ele não vai ficar em um ângulo fechado, tá? Ele vai ficar em um ângulo reto. Se precisar de ajuda, você pode colocar a própria régua ou um lápis para abrir certinho. Ó, percebam que embaixo ele já ficou com um Vzinho, que é exatamente o V pro queixo. Ah, e agora eu vou dar só uma costurinha nessa partezinha mesmo que ficou aberta, que é onde a gente vai colocar o filtro para ela não desfiar. Então eu vou passar na própria máquina e aí eu já passo ela bem certinha para ela ficar correta. Então, feito isso, ela tá dessa maneira. Eu vou entrar com o meu enforca-gato e vou colocar na parte menor da nossa abertura, no 1/3. E aí eu vou medir, porque eu quero que ele fique bem onde tá essa abertura de 10 centímetros. Eu quero que ele fique bem no meio, porque aí eu consigo no nariz. Eu não sei se eu gostei muito do enforca-gato. Ela, na verdade, usou um araminho desse de fechar salgadinho. Mas eu fiquei com medo de ele acabar, de repente, perdendo, sabe? Quando ele molha, enferrujando, eu fiquei com certo medo, então eu resolvi usar o enforca-gato que é de plástico. Eu cortei o enforca-gato no meio e ele deu 10 centímetros. Além de eu passar uma costura do ladinho do enforca-gato, eu vou passar também no final. Então eu coloquei esse alfinete para eu conseguir ver aonde termina, para eu passar uma costura na vertical, porque aí ele fica presinho e não vai ficar dançando dentro dessa costura. E como já estava com a máquina, eu aproveitei também para fazer o outro lado, para deixar os dois com essa costurinha de meio milímetro, não chega nem 1 centímetro, porque aí fica os dois bem bonitinho e não fica uma coisa destoante, ela continua sendo charmosinha, mas essa parte é opcional, se você não quiser passar embaixo, você não passe, mas eu passei pensando nisso. E agora chegou a outra parte, a parte que vai fazer aquelas dobrinhas que vocês costumam ver. Isso é uma coisa diferente do que quem eu assisti fez. Ela faz cada ladinho de uma vez. Eu já prefiro colocar os dois lados. Por quê? Porque aí eu vejo como é que está ficando ambos os lados. Deixar do mesmo tamanho. É uma preferência minha. Você pode fazer de outro jeito. E ela também usa um prendedor, coisa que eu não tinha. Então eu acabei usando esse alfinete. E ele é um pouquinho ruim na hora de segurar. Então se eu pudesse, eu teria usado o que ela usou. E então eu fui para a máquina de costura. Sempre lembre-se de dar o retrocesso, gente, principalmente nessa hora para prender certinho,
você tem que dar o retrocesso. Então, dá o retrocesso assim que começa e ao final, para que não saia essa costura, tá bom? Não esqueçam. E como nós fizemos com filtro, você vai fazer um retângulo. Eu vou deixar as medidas aqui embaixo, mas tem uma medida aproximada, mais ou menos. Então, você faz esse retângulozinho e corta. Não precisa costurar, só se você quiser. Eu usei 100% algodão, mas o certo é usar um tecido de TNT, que é bem facinho e bem baratinho de encontrar. E então você coloca dentro da máscara, para que nenhuma gota de saliva entre ou saia da sua boca. E aí você acrescenta nesse espaço que a gente deixou aberto na costura. E só ir lavando e trocando. Bom, gente, esse foi o tutorial. Eu acho que ele ficou um pouco longo. Pelo menos até o momento que eu tava editando, ele estava um pouquinho longo. Mas é porque são muitos passos e eu não queria deixar voado assim, porque senão vocês não conseguem reproduzir em casa. E eu acho que essa é uma boa fonte de renda pra agora, principalmente. Provavelmente se você está assistindo esse vídeo, ou você pretende vender, ou você quer fazer pra sua família. Mas se você pretende vender, eu acho uma boa. Eu tô vendo aí, ela tá em torno de 13, 15 reais. Se você for fazer com filtro para vender, sugiro que faça pelo menos 20. Caso ela seja mais comum, sem o filtro, ela seja só dois lados, sugiro vocês a fazer ainda um valor um pouquinho mais abaixo, em torno de 10, 13 reais. Bom, esse foi o vídeo e eu queria falar uma coisa. Aqui em casa, o que a gente sentiu, eu posso ter visto o vídeo dela errado, tá? Já coloco a culpa em minha pessoa. Mas o ajustador nasal é na parte do 3 coisas, né? E aqui seria pra ajustar no coisa. Só que uma coisa que eu percebi é que é muito mais prático colocar aqui, ó. Porque aí o do nariz já fica aqui, entendeu? Não fica no queixo. Eu entendi que o lado aqui, né? Seria o ideal fazer algo tipo assim. Porém, na maioria das pessoas... Acho que vocês nem... Tá tudo bem. Pra maioria das pessoas aqui de casa, ficou melhor o contrário. Então, talvez colocar esse enforca-gato que eu coloquei aqui, ou ferrinho, alguma coisa que você usou, desse lado mesmo. E aí você faz aqui. E aí o cortezinho já dá certinho, fica um pouco melhor. Ou você pode fazer dos dois lados esse cortezinho. Eu acho que vale aí você perceber qual que é a melhor maneira pra você. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não deixou o seu like, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever aqui no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau!